Olá, igreja, tudo bem com vocês? Começando mais uma live de testemunhos. Olá, igreja, tudo bem com vocês? Começando mais uma live de testemunhos. Lívia, agora você tá aparecendo para mim, você acredita, menina? Vou começar com você, então, testemunho. É, Hoje o problema da Lívia, eu não estava conseguindo ver ela aqui na live da igreja e agora consigo, graças a Deus. Então eu vou chamá-la aqui e a gente vai começar a live com ela, guardando ela entrar. Graças a Deus. Não sei o que aconteceu, menina. Você não estava aparecendo, agora aparece, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entra aí que eu tô te chamando, aguardando você conectar. Aí. E ela tem um testemunho maravilhoso para compartilhar. Olá, tudo bem? Deu Oi, Li, certo, tu deu? Mas eu deu não ainda não. certo. Ah, agora eu tô te vendo. Agora eu tô te vendo. Não sei o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu? Eu reiniciei tudo, eu desinstalei, instalei de novo o Instagram e aí entrei. Ai, que bom. Algum bug do sistema aí, a gente não estava conseguindo ver a Lívia no Instagram da igreja e eu já tinha falado isso para ela em outras lives, né? E agora, graças a Deus, conseguimos arrumar. Acho que todas as lives eu não estava conseguindo aparecer. Não, não aparecia, a gente não estava conseguindo ver nenhum comentário dela. Só as pessoas físicas, as pessoas com perfil pessoal conseguia ver os comentários dela, né? E muito suado. Pode compartilhar. O áudio está um pouquinho ruim, eu não estou conseguindo te escutar. Compartilhar conosco o testemunho? Ah, agora sim, entendi. O seu vídeo está um pouco lento. Então, no ano passado, eu frente e meses estava indo tudo bem, porém no final do ano teve alguns fechamentos de loja, algumas coisas, e eu comecei a ter muito atraso de salário, né? E por conta desses atrasos, lógico, a gente acaba ficando um pouco desorganiza toda a nossa vida, né? Uhum. E eu gostava muito dessa empresa, só que quando virou o ano, eu comecei a orar ao Senhor, né? Uhum. Que desse, ficando muito altos, né? Muito tempo. Então, assim, eu ficava coisa de quase 2 meses sem salário, né? E isso Uhum. começou a me entristecer muito, né? Uhum. E aí teve um dia eu fiquei muito triste e comecei a chorar, chorar. E aí eu falei, Senhor, eu não quero mais, eu quero um outro emprego, eu quero, sei lá, outra coisa, que seja organizada, que seja, né, de outras questões que eu não estava muito feliz. E nesse mesmo dia eu recebi uma ligação de uma outra empresa, que também era franquia, né? Uhum. E aí eu fui fazendo o processo seletivo. Foi acontecendo, foi indo, foi algumas entrevistas um pouco difíceis. E aí na última entrevista, que aconteceu? Caiu a quarentena. Na última Uhum. entrevista. Foi bem na quarentena. Jesus. E aí eu já pensei, falei, acabou. Eles não vão contratar, não vão fazer absolutamente nada.
E junto com quarentena, tudo que estava acontecendo, o meu salário atrasou ainda mais, né? Meu Deus. E aí eu começou a bater aquele desespero, né? Porque até a moça do RH ficava me mandando mensagem toda semana e falava, olha, a gente está aguardando a quarentena acabar, né? E aí começaram a dizer que os otimistas diziam que a quarentena ia acabar daqui 3 meses, outro 4 meses. Então, eu já comecei a pensar que não ia rolar, né? Mas, para a glória do Senhor, essa semana eles me ligaram, me chamaram e eu já comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar na quarta-feira mesmo. No meio da quarentena. No meio da quarentena, assim, o dono falou para mim assim, olha, é insano o que eu vou te falar, mas a gente quer que você venha trabalhar com a gente. Estou indo para uma empresa mais estruturada, graças a Deus, já estou com o contrato na mão, tudo preto no branco, explicado, quanto que eu vou receber, quanto, tudo muito, muito, muito certo. E assim, trabalhando a todo vapor, se preparando para quando a quarentena passar, a gente iniciar as viagens, né? Estou indo para um cargo diferente, né? Então, hoje eu não trabalho mais só como nutricionista, eu trabalho como consultora de franquias. Então, já foi um baita crescimento, né? Eles estão me incentivando a fazer uma pós relacionada a negócios por conta das viagens que eu vou fazer, né? Serão nível Brasil, então vou ficar um pouquinho mais fora. Mas olha que bênção, mas graças menina. a Deus, assim, foi. Eu não tenho palavras, assim, nem eu acreditei, assim, na quarentena acontecendo. E como foi a sua saída da outra empresa? Então, na quarta-feira eu fiquei sabendo e aí eu comecei a chamar o dono para falar para ele que eu precisava sair, porque eles me pediram para eu entrar com urgência. Ele ficou 2 dias sem falar comigo e hoje ele me ligou. Aí eu conversei com ele, né, expliquei a situação, ele me entendeu e ele me ofereceu que eu continuasse com eles também, só que fazendo como freelancer, né? Então, nesses 3 primeiros meses da quarentena, que eu não vou estar fazendo viagem para fora, eles me convidaram para eu manter as visitas, só que somente as visitas de qualidade, não as de franquia que eu fazia, como o pessoal às vezes não me via que eu estava em outras cidades, né? Não fazer essa parte, mas auxiliar eles nas implantações das outras lojas até onde eu consegui, e foi bem bacana que ele não me estipulou preço, essas coisas. Ele falou assim, olha, faz o que tu quiser, me manda como que você quer fazer e vamos fazer essa parceria. Então, de certa forma, Uau! 2 empresas. Você está trabalhando em 2 empregos, É então, verdade, dessa são 2 empregos. Que louco! Muito Uau. louco, assim, é Deus. Deus puro. faz as coisas muito malucas não, com as você, coisas né? super loucas. E foi engraçado que na quarta-feira eu tava tão chateada com esse negócio de salário, né? Tudo. Eu ainda pensei assim, falei, nossa, nem para a empresa X me ligar e já me chamar logo. 10 minutos depois, eles me ligaram, pediram para eu ir lá. Eu fui no mesmo dia e na quinta-feira eu estava trabalhando já. Então, foi bem bacana. Mesmo, assim, 10 minutos depois. Foi. Você Eu tenho até mensagem até para provar, tipo, mostrando que eu cheguei a comentar, nossa, bem que eles poderiam logo me chamar, porque... E aí, sobre a questão dos pagamentos, eles vão acertar já comigo tudo na segunda-feira. Tudo que eles me devem, eles vão acertar comigo, porque a partir da semana que vem a gente vai entrar com outro tipo de contrato, né? Vai ser um contrato por hora. Então, precisa organizar bem para eu entrar no outro contrato. Uau, Olivia! Não, que lindo, que bênção. Eu tô até com uniforme, Até com uniforme, que eu cheguei há pouco tempo. Deus é um Deus de milagres em plena quarentena. Pois arrumei um emprego. Perdendo emprego, você conseguiu 2 empregos.
dois empregos. Eles não me Ah, liberaram, não. Eles falaram, não, vamos entrar, né, num acordo, vamos manter a parceria. Então, até as próximas, acho que 2 lojas que eles querem implantar. Se eu conseguir, eu vou entrar com eles. que lindo! Glória a Deus por isso. Que bênção. Obrigada por ter compartilhado esse testemunho tão lindo, maravilhoso. Obrigada eu, viu? É, E eu quero dizer que para as pessoas que estão assistindo, que não deixem de acreditar. Nesse período, Deus tem me ensinado muito a viver na dependência dele. Ele uhum, faz tudo quando você uhum. menos espera. E assim, do jeito mais louco, ninguém acredita que eu arrumei um emprego. Eu já estou trabalhando. Então, não deixem de acreditar, vamos Uhum. fortalecer aí. Ânimo que Deus vai fazer o milagre a qualquer hora. Amém, amém. Amém. Como hoje é uma live de testemunhos, a gente vai finalizar com a Lívia agora e a gente vai chamar outra pessoa que quer compartilhar testemunho também conosco, tá bom? Tchau, gente. Um Beleza? beijo. Tchau, Lívia. Deus Tchau. abençoe. Amém. Amém. Agora, deixa eu ver quem está aqui para compartilhar testemunho. A Yara, vou chamar a Yara agora. Ela quer compartilhar um testemunho conosco, guardando ela conectar aqui. Oi, Yara, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Você compartilhou um pouquinho, que você tem um testemunho para compartilhar com os irmãos aqui da bênção, Sim, né? eu até tinha entrado recentemente no grupo da igreja pedindo oração Uhum, pelo meu tio, que é uhum, o Francisco das Chagas, o tio Chagas. E uhum, é um tiozão, assim, que na verdade ele é pai da família inteira, assim, ó. Ele não tem filho, uhum, mas tem família como se fosse filho dele, ele cuida de todo mundo. E esse uhum, tio, no começo do ano, ele precisou passar por uma intervenção cirúrgica, ele tem alguns probleminhas de saúde. Um uhum, deles é a diabetes. E aí ele precisou uhum, amputar um pedacinho do pé no começo do ano, foi uma barra. Inclusive ali Deus já fez um milagre imenso, porque ele teve infecção generalizada, vários problemas, mas uhum, conseguiu se recuperar. E uhum, aí, agora, no começo do mês, meu tio precisou ser internado novamente no meio dessa pandemia toda. Ele teve uma crise de falta de ar, muita fraqueza dentro de casa, e levamos ele para o hospital. Quando chegou lá, já internaram e isolaram meu tio, porque uhum, falta de ar, cansaço, suspeita de Covid, né? uhum, Foi internado, foi descartada a suspeita de Covid, mas identificou uma anemia muito profunda. uhum, E a gente não pôde ficar com ele, então foram dias muito sofridos, porque os médicos orientavam que a gente fosse um dia sim, um dia não, porque é um risco, né? Tá no hospital, ainda mais em UTI. Então meu pai ia um dia sim, um dia não, né, no hospital, para ter o diagnóstico dos exames que estavam sendo feitos. E aí, uhum. nessas semanas, meu pai voltou para casa, o Covid tinha sido descartado, mas o meu tio ele estava fazendo hemodiálise há 2 dias já, porque um rim tinha parado. Meu Deus. Ai, eu me emociono. Ele não estava se alimentando mais com comida, com sólido, só líquido, Uhum, e tinha uma suspeita muito forte de tuberculose. uhum, E aí eu lembro que quando meu pai chegou contando esse diagnóstico, o meu coração não quis aceitar, porque era muito duro, né, de ouvir. Todo mundo estava muito preocupado, assim, era um estado muito grave realmente que meu tio estava. E eu uhum. lembro de meu pai me contar isso no quarto dele e da minha mãe, e eu vim pro meu quarto, dobrei meu joelho e comecei a orar, falando para Deus que se fosse da vontade de Deus, o cenário do meu tio podia mudar de um dia para o outro. E que eu Uhum. tinha certeza que isso ia acontecer, ia acontecendo, eu ia contar para. Yara, travou. Opa, Travou aí para vocês? Ah, travou, tinha travado um pouquinho. voltou? Voltou, voltou. E aí eu lembro de pedir para que se Deus, se fosse da vontade de Deus, que ele mudasse essa situação e que ele tinha poder para mudar isso de um dia para o outro, se Uhum, fosse o caso. uhum, E aí assim foi feito. Na uhum, outra visita, a gente estava indo um dia sim, um dia não, mas como era um caso muito grave, no dia seguinte meu pai foi novamente. uhum. E no outro dia, o rim do meu tio tinha voltado a funcionar. Uau, Ele voltou a se alimentar com comida sólida que lindo. e a tuberculose foi descartada.
Glória a Deus. E desde então foi só melhora. Até hoje a gente não sabe o que ele teve. O hospital acabou dando alta para ele, e eu lembro que no dia da alta era a véspera da sexta-feira de feriado, agora de abril. E o pessoal no hospital falou assim: olha, ele tá com o quadro perfeito para ir embora, não tem mais por que ele ficar no hospital. Só que como é feriado, como amanhã é feriado, né, e vem o final de semana, o hospital não dá alta de fim de semana. E eu lembro de falar para minha mãe assim: mãe, para Deus nada é impossível. Eu tenho fé de que o tio vai passar a Páscoa em casa. E eles ligaram pra gente na quinta noite, dizendo que no dia seguinte a gente podia buscar meu tio. Uau, que lindo! Então, Deus assim, é um Deus de milagres. Deus é maravilhoso, sensacional. Sim, e quando eu vi o stories de vocês falando sobre testemunho, eu sabia que eu tinha que vir contar, porque eu tenho estado muito ansiosa e eu fiquei muito aflita. E Deus sempre me mostra aonde eu tenho que descansar meu coração, né? Que tudo tá nas mãos dele. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. E é impressionante, assim, a sua fé, né? Porque você falava: eu tenho fé que isso vai acontecer, que isso vai acontecer, que isso vai acontecer. E foi feito conforme a tua fé. Graças Isso a é Deus. bíblico. Seja feito conforme a tua fé. Foi maravilhoso. Só maravilhas. Graças a Deus. Uau, que lindo! Glória a Deus, Yara. Muito obrigada por ter compartilhado esse testemunho conosco. Foi muito edificante. Muito obrigada. Fiquem Deus com abençoe sua vida. Amém. Deus de todos nós. Tchau. Tchau, tchau. E agora vamos para a Sarinha. Ela também tem um testemunho para compartilhar. A nossa missionária, que a gente ajudou lá na bênção. Vou chamar ela aqui. Vamos escutar o testemunho dela. Ela é uma bênção. Conheci ela em Moçambique, não conheci. E aí, Sara, tudo bem? Olá, tudo bem? Um pouquinho de como a gente se conheceu e as conexões que a gente Com já tinha, certeza. né? Com certeza, porque se você não falasse, eu ia falar. Com certeza. Tá certo. Se você não fosse falar, eu ia falar. Pode falar. Tá bom, vou falar. A Sara é uma amiga minha. Eu conheci ela em Moçambique ano passado, quando eu fui fazer missões para lá. Ela é uma bênção. E a gente se conheceu lá. Aí, quando a gente se adicionou no Facebook, descobrimos que a gente tem alguns amigos em comum. Só que ela é do Nordeste e eu sou de São Paulo. Como a gente tem amigos em comum? Eu estudei Exatamente. com a filha da pastora da igreja dela. Né, Sara? Estudei com a Carol, fiz seminário com ela. Sim, a Carol a Carol lidera louvor na nossa igreja, né? Na minha igreja, Igreja de Cristalinas. Ela é uma bênção. E aí a gente ficou amiga. Foi uma conexão do Senhor, eu tenho certeza. Conexão eterna. Isso aí. E ela tem um testemunho para compartilhar. Ela não me falou o que é. Eu tô curiosíssima para saber. Então, pode começar a compartilhar aí. Maravilha! Gente, boa noite para todos vocês. Então, o testemunho que eu tenho para compartilhar, que inclusive a Igreja A Bênção faz muita parte de tudo isso, né? Pelo fato, assim, de tudo que Deus está fazendo na minha vida, sabe? E sempre quando a Igreja A Bênção colocava, né, na caixinha sobre pedido de oração, eu sempre coloquei pedido específico sobre provisão de Deus, porque era algo que eu mais precisava, né, pessoalmente falando. Era algo que eu queria muito ver Deus operando na minha vida. Embora eu já visse que
embora eu já estava vendo que ele estava operando, né? Mas desde quando eu voltei para o Brasil, que eu saí de Moçambique, né? Algumas pessoas, e eu entendo isso perfeitamente, porque acontece em missão mesmo, essa rotatividade de mantenedores, né? Então, pessoas quando, por exemplo, saem do campo, né? Missionários saem do campo, pessoas, infelizmente, param de doar para você. E foi o que aconteceu no meu caso, né? Algumas pessoas pararam de doar para mim. Mas eu continuo crendo, confiando em Deus, continuei orando, porque o que aconteceu ano passado, né? A Igreja Bênção até fez parte disso, né? Eu compartilhei na igreja através de um testemunho que a Jéssica me chamou para dar na igreja. E aí eu estava indo para os Estados Unidos para um tempo de descanso. Ao mesmo tempo que foi um ano muito difícil, 2019, com ciclone, Moçambique. A Jéssica viu tudo isso, né? Ela esteve lá e tudo. E aí, nesse tempo que eu tava lá, assim, foi bem conturbado. E aí, Deus, ele conectou com uma pastora de crianças. Aí, além de eu ir passar esse tempo com Jesus, eu conheci o ministério dela, que ela trabalhava no IHOP, no Ministério de Crianças. Então, conectou total. IHOP é International House of Prayer, que é Casa Internacional de Oração. Pronto, exatamente, é isso mesmo, né? Foram 3 semanas que eu passei lá. Então, eu tinha um compromisso, né, de pagar as minhas passagens mensalmente. Então, quando eu voltei do IHOP, a minha cabeça, tipo, eu já ia voltar para Moçambique. Eu não ia passar, nos meus planos, eu não ia passar muito tempo no Brasil, né? Nos meus planos, eu realmente iria voltar logo. Esses eram os meus planos. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu lutei, eu relutei, né? Quando foi, assim, na última coisa para conseguir a minha carta, para poder dar entrada no visto, aí aconteceu o que aconteceu. Mas o testemunho que eu quero dar é que se você vive pela fé, assim como eu, queria encorajar você a continuar crendo e confiando no Senhor. Porque, olha, eu sem trabalhar, precisando pagar mais de R$1.000 de cartão. Agora, em maio, foi a última parcela. Louvado seja o nome do Senhor. Eu consegui pagar a última parcela, né? E tudo que eu compartilhava com as pessoas era em relação a finanças, eu orava em relação a isso e tudo. Então eu vi o milagre, sabe? Eu vi Deus multiplicando. Eu não sei como que de R$200, de R$300 multiplicou dessa forma. De verdade, se você me perguntar, eu não sei. Mas eu estou muito feliz mesmo. Sou grata por aqueles que continuam me ajudando, mesmo com R$100, mesmo com R$200, mesmo com 50, com 10, e no não meio importa. dessa pandemia, né? No meio dessa pandemia, entendeu? Então, assim, o Senhor, ele é muito fiel. E eu creio que ele levanta os dele, né? Eu cheguei até a compartilhar com a Jéssica, desesperada, que se ela conseguisse algum trabalho para mim, era justamente por causa disso, né? Para eu poder pagar essa dívida que eu tinha, né? Do cartão do meu pai. Porque era realmente a minha prioridade. Então, quando eu conseguisse todo o desafio de Moçambique, é óbvio que eu ia pagar tudo, né? Eu tinha colocado um desafio de tudo, né? De ter tudo. Para quitar tudo, para não voltar com nenhuma dívida. Só que Deus, ele tem a maneira dele de fazer, né? Ele quis me mostrar que ele está no controle de todas as coisas, né? Então, esse é o testemunho que eu tenho para dar. Pela fé como eu, continue tendo, continue confiando, sabe? E não seja ansiosa como eu, né? Espere com o Senhor, porque, assim, Deus está trabalhando essa coisa de ansiedade no meu coração, né? Mas, assim, mesmo com essa ansiedade, eu não tenho coragem de tomar a frente de Deus. Eu sempre
sincero em Deus, sabe? Eu bato na porta, eu falo com as pessoas, eu vejo as possibilidades, eu vejo as oportunidades. Mas se Deus não abrir, amém, ele faz do jeito que ele quer, né? Então essa foi a forma que ele fez, né? Graças a Deus, já tá pago, eu não tenho mais nenhuma dívida, graças a Deus. Amém. Então, estou muito, 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 muito feliz pela fidelidade de Deus e também pelas poucas pessoas que entendem que missionário, mesmo não estando no campo, continua sendo missionário, né? Mesmo que eu não esteja na África agora nesse momento, devido a tudo que está acontecendo, mas eu não deixei de exercer o meu ministério, o ministério que o Senhor me chamou, né? Então eu agradeço por essas pessoas. Eu louvo a Deus e eu oro, eu agradeço a você, Jéssica, pela oportunidade de conhecer tantas pessoas maravilhosas, a Sanches, a Radassa, né? São pessoas que me encorajam, me motivam. Então, muito, 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 muito obrigada, de verdade. Que lindo. Já vocês. Sara, aproveitando que você está aí e você é missionária, aonde você está agora? Exatamente. Agora eu estou no Brasil, estou aqui em Fortaleza. Está em Fortaleza, Ceará. Como é que está Fortaleza, Ceará. Como é que está os casos aí? Irmã, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Aqui está bem difícil os casos. Assim, só aumenta os casos. Eu, de verdade, pessoalmente, eu nem acompanho muito. É uma coisa que podem até me achar leiga ou ignorante de alguma forma, mas é porque eu tento, porque assim, eu sou como uma esponjinha, tudo eu absorvo, então eu fico pensando, eu me entristeço, então, se a única coisa que eu posso fazer agora é orar, então eu vou orar, eu vou clamar, eu vou me ajoelhar para Deus, eu vou pedir a Deus que Deus tenha misericórdia, que Deus possa salvar essas pessoas, sabe, mesmo que os hospitais estejam lotados, que o Espírito Santo visite essas pessoas, é a única coisa que eu posso fazer agora, nesse exato momento. Sinto muito que eu não estou em Moçambique agora, nesse momento, sinto muito. Lá já são 30 casos, mas graças a Deus já temos 2 casos de cura. O povo lá é forte. O povo lá é forte. Eu sei que o povo lá é forte. Depois que eu vi a situação dos hospitais de lá, tem que ser forte mesmo. Exatamente. A situação lá é complicada. Exatamente. Sara, aproveitando também que você está aí, e você fez um pedido para mim. Às vezes tem alguém aqui que vai assistir ou está assistindo que talvez queira adotar, né? Uma criança em Moçambique, igual você falou. Sim, sim. Exatamente. Fala pro pessoal aí. Pronto. Eu tenho uma amiga, certo, Noêmia. Ela até entrou, acho que um dia eu acho que ela compartilhou um pedido de oração com vocês. Até perguntei de Moçambique. Aí responderam que era Noêmia e tudo. Essa Noêmia é a minha amiga, eu falei para ela sobre vocês, sobre a igreja e tudo. Ela tem um sonho, né, de vir ao Brasil e poder fazer, ela poder estudar sobre coaching, né, fazer um curso sobre coaching. Só que agora ela está lá em Moçambique, ela não pôde vir para o Brasil, exatamente por causa de tudo que estava acontecendo, né? As inscrições foram canceladas, na verdade ficou para ser online, mas ela disse que não tinha interesse, ela quer mesmo vir para o Brasil, né? Ela ia fazer o curso aí em São Paulo. Aí, o que acontece? Ela tem muito esse coração também para missões, para estar com crianças e tudo. E aí, ela tem 2 crianças lá na casa dela, que ela pegou da rua,
entendeu? E tá lá com essas crianças. E na casa dela, assim, não é muito favorável, entendeu? Então, ela estava querendo ajuda, suporte para poder ajudar essas crianças. Então, quem tivesse interesse, né, eu passaria o contato da Noemi e a pessoa conversaria melhor com ela, né, sobre isso aí. Mas eu sei que ela tem uma criança na casa dela e ela quer pegar outra criança, entendeu? Ela tá tentando convencer a mãe dela de pegar essa outra criança. Aí seria para alimentação, para roupinhas, para estudo, essas coisas, né? Então a pessoa estaria adotando uma criança na África. Isso, exatamente, lá em Crianças Moçambique. na África para poder dar sustento e crescimento. Isso, exatamente. Exatamente. Aí, assim, a pessoa conversaria com ela, porque ela que sabe melhor do que eu, né? Que ela tá lá com as crianças, por quanto tempo seria, né? Tudo bem direitinho, entendeu? Mas é só Entendi. porque casos, assim, de pandemia, gente, eu não quero nem imaginar. A Jéssica conheceu Moçambique, conheceu a realidade, ela viu que não é fácil, entendeu? Moçambique não tem estrutura nenhuma, gente, para pandemia. Não tem. Não tem, não tem, não Não tem. tem. Não tem, não tem. Não tem estrutura nenhuma, basicamente. Não tem, Estrutura não tem. pra nada. Não tem pra guerra, não tem pra. E é porque agora parece uma coisa, nessa época assim de março, abril, maio, é uma coisa que é espiritual mesmo em todo mundo, acontecem muitas catástrofes, né? Ano Em passado, março que eu fui, nessa mesma época, teve estava acontecendo o ciclone. Aconteceu lá em Feira e depois aconteceu lá no norte, né, onde eu estava. Uhum. Então, acontecem realmente muitas atrocidades, muitas coisas. E agora, além da pandemia, houve uma pequena tempestade no estado de Inhambane e está tendo guerra dos Eushababs lá no norte também. Pessoas estão queimando carros, queimando pessoas, sabe? A Jéssica conheceu isso aí também, que tem essa coisa lá no norte de Moçambique, entendeu? Então é bem complicado, não tem condição. Então eu creio que seja mais para esse tempo de pandemia que ela tá pegando essas crianças, entendeu? Então ela tá precisando de suporte, tá precisando de ajuda para poder ajudar essas crianças. Amém. Se alguém tiver interesse aí, assistiu a live, tiver interesse em adotar uma criança lá em Moçambique, a Sara é o contato aí. Tem muita gente precisando nesse mundo. Muita mesmo, gente. Obrigada, Sarinha, por essa Obrigada, conversa. Obrigada por ter compartilhado seu testemunho de vitória, assim, em meio à pandemia, conseguir pagar as contas de missionário. Porque, assim, missionário, né, é última instância, né? Ficou para a última instância. Mas, como o senhor é muito fiel, ele é muito fiel e tudo que ele promete, ele cumpre. Uhum. Pode passar o que for, você pode ter a ansiedade que for. A Bíblia diz, 1 Pedro 5, verso 7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Amém. Então, é todo dia lançando sobre ele a nossa ansiedade e ele vai cuidando de nós. Amém. Glória a Deus, Sara. Muito obrigada por ter compartilhado isso. Amém. Vida. Amém. Amém. Te amo muito, Gé. Também. Beijo. Beijo. Beijo, Tchau. Radassa. Beijo, Sanches. Tchau. Tchau. Amém. Bem, pessoal, tinha mais uma pessoa para compartilhar testemunho hoje, mas ela não entrou em contato. Eu tentei contato com essa pessoa, ela não me respondeu hoje mais nada.
Então eu acredito que ela não vai compartilhar hoje. Vamos marcar outro dia para essa pessoa compartilhar o testemunho, né? Deus abençoe vocês por terem escutado esses testemunhos maravilhosos da Lívia, que conseguiu emprego em meio à pandemia, está trabalhando em 2 empregos. A Yara, que o tio dela se recuperou de uma forma surpreendente pela fé de algo que ninguém sabe explicar. E a Sarinha, que Deus trouxe a provisão, ela é missionária, ela vive 100% assim, para o Senhor, e Deus proveu todas as necessidades dela em meio a essa pandemia, mesmo em meio a esse caos todo, né? A gente vê que Deus é fiel e cuida dos seus, mesmo em meio a tantas coisas ruins que estão acontecendo neste mundo. Esses testemunhos servem de encorajamento para vocês permanecerem firmes e fortes na fé, que tudo isso vai passar. A gente tem que ter esperança de que isso é um tempo passageiro, que a gente está ficando em casa, que se Deus quiser a economia vai se recuperar, nós teremos nossas vidas normais novamente em breve. As coisas que a Sara acabou compartilhando um pouquinho mais sobre Moçambique é real. Lá não tem estrutura, então a gente precisa estar orando por eles. Eu fui acho que se não me engano, 2 vezes no hospital orar por pessoas que estavam com problemas ortopédicos, né? Com alguma parte do corpo quebrado, que é uma parte do hospital que não tem infecção, né? Infecção hospitalar e tal. A Luciene tem algum testemunho para compartilhar conosco? Se tiver, me avisa que aí eu chamo você aqui para você compartilhar um testemunho conosco. Então, eu vi uma situação absurda. Eu vi um rapaz com a perna quebrada, com gesso, só que sabe aquelas vigas, aqueles metais que usam na viga de construção? Eu vi uma daquelas vigas enfiada na perna do rapaz, numa espécie de cirurgia, para tentar colocar a perna dele no local para ele tentar ter uma vida normal. É um negócio sem higiene nenhum, sem estrutura nenhuma. Então, é muito, 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 muito precário. Eu nunca vi uma situação dessas aqui no Brasil. Eu já visitei hospitais públicos em São Paulo e realmente nada, 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 nada se compara com o que eu vi lá na África, em Moçambique, na situação dos hospitais, né? Então, as pessoas iam para os hospitais. Eu tive essa impressão de que as pessoas iam para o hospital para morrer, em último caso. Então, a gente precisa estar orando pelos moçambicanos, pela nossa nação brasileira, para que essa situação venha acabar o mais rápido possível. A Luciene não falou nada. Se tem algum testemunho, eu vou chamá-la aqui, ver se ela aceita a transmissão e compartilha conosco algum testemunho. Se recusou, então não tem testemunho para compartilhar. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite, abençoadíssima. Amanhã tem live de louvor com a Nicole e com a Jéssica Sanches. Amanhã mesmo eu vou colocar um quadradinho de perguntas, eu não sei como é que é o nome desse negócio, para vocês colocarem as músicas que vocês querem que elas cantem. Na segunda-feira também tem outra live de louvor com a Sanches, com a Jéssica Sanches e com a Lígia. Vai ser bênção. Quarta-feira a gente ainda não sabe o que vai ter, mas vai ter coisas também. E de domingo tem palavra, de terça tem palavra, de quinta tem palavra. Então, todos os dias está tendo alguma atividade, alguma informação para vocês. Deus abençoe novamente vocês. E nos vemos em outra live. Beijos. Boa noite.